Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Éfeso, capítulo 6. Nós vamos ler apenas um versículo, mas se você puder deixar o texto do capítulo 6 aberto, a partir do versículo 10, mantenha sua Bíblia aberta. Amém, gente? Tá bom? O versículo que eu quero ler com os irmãos, quem achou a palavra do Senhor, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Alguns aí não encontraram ainda, mas você que encontrou, queira se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. É isso. Efésios 6, o versículo que nós vamos ler é o versículo 13. Versículo 13, que eu vou ler aos irmãos. Amém? Eu quero pedir um favor para a Sabrina. Se você puder vir aqui, eu quero que... eu sinto que algo precisa romper ainda aqui essa noite. Eu vou ler o texto da palavra e eu quero que a Sabrina me ajude a ministrar à igreja um cântico de adoração a Deus. E aí depois a gente entra no ensino dessa noite, na exortação da palavra nessa noite. Efésios 6:13, os irmãos acharam? Amém? Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia, aleluia, amém. Vocês já acharam aí? Já não? Ainda não? Ainda não? Estão procurando? Então, enquanto eles estão procurando, irmãos, se eles encontrarem depois, a gente canta então depois da ministração. Os irmãos podem sentar? Amém? Irmãos, nós não sabemos qual dia chegará o dia mau. Sim ou não? Nós não sabemos qual dia chegará o dia mau. Mas é fato que esse dia vai chegar. Ok? Todos nós passamos por dia ou por dias maus. Amém, gente? Eu, meditando sobre isso, eu coloquei assim: afinal, nenhum de nós aqui sabe o dia mau quando ele sucederá, mas ele virá de fato. E nós temos que estar preparados para o dia mau. Amém, gente? Errado aquele que pensa que no mundo as coisas seriam tudo um mar de rosas. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus, certa feita, ele disse aos seus discípulos que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas ele disse: olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fato é que o dia mau, ele virá, e para o momento que o dia mau vir, nós temos que estar revestidos, preparados. Amém, gente? Alguns pensam, pastor Edmilson, que pastores e líderes nunca passam pelo dia mau. Imaginam às vezes a figura do pastor, do líder, né? Seja ele em qual segmento for, às vezes até no meio
empresarial, no meio profissional da gente, a gente olha para a figura do líder, daquele que exerce a liderança, como se ele fosse intocável e como ele fosse um super-homem. Mas na realidade todos nós passamos por dia mau. E o fato é que não são só nós, os cristãos, que passamos por dias mal. Os ímpios, aqueles que não servem a Deus também, passam por dias mal. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Agora, engana-se quem pensam a respeito de nós, pastores e líderes, que para nós tudo é maravilha. Nós enfrentamos dia mau, ou dias mau. Aqui a Bíblia fala no singular, no dia mau. Esse dia mau não está fazendo uma alusão a escatológica ao dia da tribulação. É de um dia especificamente, que esse dia pode ser semanas de dia, pode ser uma temporada, pode ser anos. Aonde nós estamos numa situação, às vezes desconfortável, e às vezes nós não vemos escapatória, e o que nos resta é confiar em Deus. Pastor Edmilson, desculpa fazer essa situação, e pastora Marilu, passaram essa semana por um dia mau. Carro de pastor também é levado embora, roubado. O meu filho, o ano passado, em novembro, bateram no carro nosso, ele com o carro, bateram no carro, e o estrago foi grande. Foi um dia mau, ok? E se nós não estivermos revestidos, eu estou falando de coisas materiais, mas coisas também que não são materiais, mas que de certa forma são externas, fatores externos que influenciam na nossa vida e acabam às vezes influenciando internamente no nosso relacionamento com Deus, eles acontecem, e nós precisamos estar revestidos, para que no dia mau a gente não peque. Amém, gente? Então, está escrito que faz sol, irmãos, para o justo e para o injusto. Ok? Vocês já leram isso na Bíblia? Chove sobre a terra do justo e do ímpio. Ok? E estão sujeitas às mesmas coisas, tanto o justo quanto o ímpio. Amém, gente? Mateus 5,45, vocês não precisam abrir, está escrito: porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons. Amém? E a chuva desça sobre o justo e o injusto. Então, tanto o justo quanto o ímpio é abençoado com o nascer do sol. E tanto o justo quanto o ímpio, ele é abençoado com a chuva que rega a terra. Agora, o que vai determinar a bênção ou a diferença entre aquele que serve ou não a Deus é a postura que nós vamos ter diante das circunstâncias que se levantam contra a nossa vida, pastor Edmilson, no dia mau. Eclesiastes 9:2 está escrito assim, olha que interessante: todos partilham de um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece sacrifícios. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramento, acontece com quem teme em fazê-los. Amém, gente? Então, irmãos, nós não somos nada diferentes das pessoas que estão lá fora, vocês entendem? Em termos de nos sobrevir as coisas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Sim ou não, gente? Agora Deus está querendo ensinar a gente essa noite aqui.
Qual a postura que nós temos que ter no dia mau? Olha só o que está escrito agora aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 16, vocês não precisam abrir, está escrito aqui assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos a graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Interessante que o apóstolo que escreve a carta aos Hebreus, ele é enfático em dizer a nós, os crentes: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que nós possamos receber misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O fato é que o apóstolo está nos convidando, gente, a estarmos diante do trono da graça de Deus antes do tempo oportuno chegar. Vocês estão entendendo? Muitas pessoas se achegam a Deus no tempo oportuno da enfermidade, da dificuldade, das dores. É incrível como o cristão, ele erroneamente, miseravelmente, ele entra por um caminho aonde que ele só se apega mais com Deus quando as coisas estreitam para ele na vida dele pessoal, financeira, ou conjugal, ou no relacionamento com a família, ou na iminência de se perder alguém, num estado de saúde às vezes deplorável no hospital. Aí ele participa de campanha, se a igreja tem campanha, aí ele entra em votos, aí ele quer que tenha culto talvez na igreja todo dia, para que ele esteja todo dia ali, porque ele tem uma necessidade. Mas o que o apóstolo está ensinando é: cheguemos-nos confiadamente diante do trono da graça, para que possamos encontrar misericórdia e graça em tempo oportuno. Ou seja, eu e você nos chegamos antes na presença de Deus, antes do dia mau vir, antes do tempo oportuno vir. Porque na hora que vier o tempo oportuno, eu costumo dizer que você já tem bastante crédito de oração lá em cima, que você veio antecipadamente buscando diante de Deus, e você vai estar fortalecido. Mas nós não. Nós esperamos vir as dificuldades, nós esperamos vir as demandas, nós esperamos sofrer algumas derrotas em algumas batalhas, para depois, mediante essa situação, correr atrás do socorro de Deus. E Deus é tão misericordioso que nós esperamos então um momento oportuno, ou seja, o dia mau, para depois procurarmos a Deus. Vocês já viram aquele ditado que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor? Não está escrito isso na Bíblia, mas vocês já ouviram isso aí? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Meu querido, eu posso te dizer, seria muito mais gratificante se você se chegasse a Deus sempre pelo amor, nunca esperando uma dor chegar. Você está entendendo? Eu não estou falando isso para quem não é ainda um cristão, eu estou falando para um cristão. Se a gente soubesse o favor que nós encontramos de Deus quando nós estamos na presença dEle e nos reunimos para orar e buscar a face dEle, a graça que emana sobre as nossas vidas, se nós descobríssemos, o poder da oração que prevalece, pastor Edmilson, da oração eficaz, as nossas orações elas não cessariam, ou apenas cessariam só apenas quando nós morrêssemos. Há um salmo que diz assim: aqui encerra-se as orações de Davi, servo do Senhor. Já olharam esse salmo que no final, não foi Davi que escreveu. Davi escreveu toda a oração. E quando ele acabou a oração, já não estava mais vivo, então alguém escreveu no final dos salmos: aqui encerra-se as orações de Davi, servo do Senhor. Sabe por que as orações de Davi se encerraram? Porque ele morreu.
Agora tem pessoas que não oram. Tem pessoas que não falam com Deus. Tem pessoas que não despertam o hábito de ter um relacionamento com Deus. Como que nós vamos suportar, irmãos, quando vem o dia mau? Eu conheço pessoas que quando foram roubadas, pastor Edmilson, dentro da casa de Deus, nesses anos de pastor, e quando foram roubadas, murmuraram e só faltou amaldiçoar a Deus pela perda. Conheço pessoas que perderam bens materiais porque o carro bateu ou porque aconteceu tal coisa, e reclamaram, murmuraram, e não entenderam que era o dia mau que estava chegando ali. E o apóstolo Paulo, então, com a revelação dessas coisas, ele escreve o capítulo 6, a partir do versículo 10, conhecendo a esfera espiritual, conhecendo como funciona o reino espiritual. Ele escreve à igreja de Efésios dizendo que há uma batalha. Há uma batalha. O inimigo das nossas almas, irmãos, ele não descansa, ele trabalha 24 horas por dia para tentar nos derrubar, para tentar nos destruir. Eu não gosto muito de ficar fazendo apologia ao diabo, mas tem mensagem que você precisa falar dele, porque ele é real. Não para vangloriar ele, mas para poder mostrar para a igreja que os ardis dele é verdadeiro. Ele não é burro não, sabia? Tem alguns ministros que chamam ele de burro. É engraçado, ele é burro, mas as pessoas estão caindo sempre na mesma, anos, séculos caindo na mesma artimanha. Então burro é a pessoa, burro somos nós. Desculpa falar assim, porque desde o começo, desde o princípio lá em Gênesis, até os presentes dias do cristianismo, o quadro do Satanás é sempre o mesmo. Muda-se a tela, muda-se a moldura, mudam-se os personagens. Não são mais Adão e Eva, é eu e vocês nesse quadro. Mas o quadro é sempre o mesmo: tentar nos empurrar para a desobediência, a Deus, e errarmos o alvo e pecarmos contra o Senhor. Não muda. E aí você fala, alguém pode dizer, mas Satanás é burro. A Bíblia fala que são astutas ciladas do diabo. Então ele não é burro, ele é esperto, ele é astuto. E Paulo então, tendo a visão espiritual dessas coisas, porque vem um dia mau. O próprio Senhor Jesus, nos evangelhos, ele fala: basta a cada dia o seu próprio mal. Então, o mal existe, o mal está aí. O que vai diferenciar a nossa vida do justo e do ímpio no dia mau é a posição que nós temos diante do dia mau. Vocês estão conseguindo entender essa mensagem aqui? Conseguindo assimilá-la? Agora veja só, irmãos. Deus é misericordioso, como diz que as pessoas às vezes procuram a Deus no dia mau. E Deus atende. Deus as ouve, né? Só que fazendo assim, irmãos, procurando a Deus no dia mau, fazendo assim, por misericórdia, Ele age em nosso favor, porque Ele é misericordioso. Mas nós estamos invertendo um processo que o apóstolo nos ensinou. Chegai-vos antes. Chegai-vos antes. Agora, quando esses que são abençoados, irmãos, por Deus, quando buscam Ele no dia mau, quantos vocês conhecem na sua vida cristã, na sua carreira? Quantos que no momento da dificuldade, no momento do dia mau, no momento da perseguição, se apegaram com Deus, mas se apegaram com tudo, né? Não faltava em um culto da igreja, até que Deus então livrou o cativeiro, abençoou. E aí, assim como a bênção chegou, tirou ele para fora da igreja. Nem voltar para agradecer, não a mim, agradecer a Deus.
voltaram. Como nós somos ingratos, irmãos. Eu tolero tudo na minha vida pessoal, no ministério, porque eu sou reflexo no ministério da minha vida pessoal. Eu tolero tudo na minha vida pessoal e no ministério, mas eu não tolero ingratidão. E penso que Deus também ele não lida muito bem com a ingratidão, não. Pessoas são ingratas. Eu fico imaginando o coração de Jesus quando ele curou aqueles 10 leprosos. Os 10 receberam a bênção, estavam no tempo mau, no dia oportuno da lepra. E vai os 10. Jesus purifica a todos. Deus? Sabe quantos voltaram para agradecer? Um só. Jesus perguntou, mas não foi no número de 10 de vocês que foram curados? Sim. Mas um só voltou para agradecer. Irmãos, é tempo de nós começarmos a avaliar a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade, em que pé que ela está com Deus e de que forma ela se move em Deus. Sabe, eu penso na nossa vida cristã como uma construção. Amém? Nós somos uma construção. E Jesus ensinou a forma de nós construirmos. E falou que o homem sábio é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E falou do perigo eminente de se construir sobre a areia, ou seja, algo que não tem solidez. E ele fala, olha, constrói a sua casa sobre a rocha. E ele fala, o homem prudente é aquele que é aquele como que ouve a palavra e pratica, é como aquele que cavoca bem fundo e encontrando a rocha, estabelece seu alicerce. Esse é aquele que ouve e pratica a palavra. Amém? Fala assim para o seu irmão, saber e não fazer ainda não é o saber. O saber só passa a ser saber quando você pratica. Tem muita gente que sabe ou diz saber a palavra de Deus, mas não pratica. Então não é saber, é conhecimento literário. É conhecimento intelectual, irmãos. E nós precisamos, eu e você, entender que na nossa construção, e essa fala que eu vou falar para você, ela não é minha, irmãos. Ela não é minha. Essa fala agora é da doutora Raquel Fonseca, que eu tive a oportunidade de conhecer essa semana. Vai estar pregando aqui no nosso jantar de casais. Os casais não percam, vai ser uma bênção. Depois eu vou falar de um material dela para vocês aqui. Mulher, olha, se eu pudesse dizer uma palavra, o dia que eu crescer eu quero ser igual a ela. Quando eu crescer eu quero chegar igual a ela. Mulher de Deus, com uma espiritualidade muito superior, sabe? Mas ela atua no meio dos negócios, dos homens de negócio. Mas ela falou algo que no livro, que depois eu vou falar para vocês desse livro, ela falou algo que chamou a minha atenção essa semana. Quando nós usamos material barato, irmãos, na nossa construção, sai mais caro depois. Vocês estão me entendendo? Quando você usa material barato na sua construção, pensa numa construção. Se você usar material barato de péssima qualidade, vai sair mais caro depois. Agora pensa na sua vida espiritual. O dia mau está para o bom e para o mal. O dia bom está para o justo e para o injusto. O dia mau está para todas as pessoas. Agora, que tipo de material você vai estar usando e alimentando a sua fé para esse momento? Porque se você usar um material muito fraco, um material muito barato, a sua casa não vai resistir no dia mau. Vocês estão entendendo? Sua casa não vai resistir. A semelhança daquele homem
que construiu sobre a areia e diz então que veio a tempestade, veio a chuva, soprou o vento e enfureceu o mar, e grande foi a ruína daquela casa. Irmãos, nós somos casa espiritual, vocês estão entendendo? E nós precisamos edificar a nossa casa espiritual, não com material barato não, porque vai sair mais caro depois. E presta bem atenção, uma vida, presta atenção aqui, uma vida baseada em engano, em mentiras, em traição, em soberbas, em timidez, álcool e outras drogas que afetam a mente, que é chamada por nós de a capital do corpo, né? A mente é a capital do corpo. Viu aquele ditado que a mente vazia é a oficina de quem, gente? É do diabo, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Ficou com a mente vazia, o diabo vai maquinar lá na sua cabeça, lá, tanta bobagem, e você acaba acreditando nas mentiras dele. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, tanto o engano quanto as mentiras, as traições, a soberba, a timidez, o álcool e as drogas, elas afetam a mente da pessoa. Você já percebeu que uma pessoa mentirosa, ela conta tantas vezes a mesma mentira, que ela acaba acreditando naquela mentira dela é verdade? Já tiveram experiência com isso? Gente mentirosa? Ele conta tantas vezes a mesma mentira que aquilo virou uma verdade para ele. E há algum filósofo contemporâneo que diz, né, que uma mentira contada várias vezes se torna verdade, né? Por quê? Porque a pessoa começa a entender que é verdade. E Satanás, ele é astuto, ele vai te fazer pensar sempre numa mentira, e vai curtindo aquela mentira na sua vida, até que você acredita, não é verdade. Sabe que você tem razão, diabinho? Sabe que você tem razão, Satanás? É mesmo, é verdade. Eu acho que eu sou isso mesmo. Eu sou um lixo, eu não presto, eu não sirvo para nada, ninguém valoriza o que eu faço. É o diabo maquinando, irmãos. É o diabo falando na sua mente. Isso quando não usa outras pessoas. As pessoas que você mais ama, às vezes, são usadas pelo diabo para te ferir, para te machucar. Sim ou não? Eu vejo Jesus com uma inteligência emocional tão elevada, gente. Uma inteligência emocional tão maior que a nossa, pastor Edmilson. Porque no momento em que Satanás tentou mentir para ele, primeiro usa o próprio diabo, né? Ele vence lá em Lucas 4, dizendo, está escrito, porque ele conhecia a palavra. Você só consegue combater o diabo conhecendo a palavra, porque o diabo conhece. Ele não tem revelação, mas conhece mais que nós a palavra. Então você precisa conhecer a palavra. Jesus vence o diabo citando a palavra, conhecendo a revelação de Deus. Agora, e quando não foi o diabo personificado que tentou Jesus, mas foi o discípulo dos que ele mais amava, que era mais chegado a ele, que era Pedro? Você vê a inteligência emocional dele? Quando Pedro, logo depois daquela revelação maravilhosa de que Jesus era a rocha, que a igreja seria edificada, Mateus capítulo 16, tem aquela revelação maravilhosa, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pois é, Pedro, foi Deus que te revelou isso. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois, logo, alguns versículos depois, nesse mesmo capítulo, Jesus fala, olha, convém que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue às mãos dos ímpios e seja crucificado. Aí Pedro, não fala tal sobre ti disso, mestre, nenhum mal vai te acontecer dessa forma. Quem que estava falando ali? O próprio Satanás, usando a boca de Pedro. Jesus falou assim, arreda-te de mim, Satanás, porque tu te preocupas mais com as coisas dos homens do que com as coisas de Deus. Pedro deve ter assustado, né? Na hora que Jesus repreendeu assim, né? Deve ter ficado assustado. Mas sabe, aquela fala, Pedro sem vigiar, deixou a boca dele ser usada. Ainda que com uma emoção talvez sincera de Pedro, mas não vigiou. Às vezes nós com emoções muito sinceras, vamos falar com as pessoas,
mas às vezes não percebemos que estamos sendo usados, não por Deus, mas pelo diabo para abater as pessoas, sabe, gente? Precisamos vigiar nisso, porque o dia mau ele vem. Vocês estão entendendo? Estou entregando ferramentas para vocês aqui hoje, ferramentas para a igreja atuar no reino espiritual. Agora, presta bem atenção. Essas coisas que afetam a capital do corpo, que é a mente, resulta depois na destruição e na queda da pessoa. Sim ou não? Agora, para preservarmos a nossa vida espiritual, irmãos, será necessário fazer alguns ajustes para o bom funcionamento deste edifício espiritual que sou eu e vocês. Fala assim: eu sou edifício de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Todo edifício bem ajustado, está escrito, Paulo disse, ele cresce. O edifício só não consegue crescer se não estiver bem ajustado. Por isso o fundamento de um edifício ele é muito profundo, as estacas são muito bem batidas, as colunas são muito bem levantadas, as paredes são bem plumadas, porque todo edifício bem ajustado cresce. E Paulo fala, para a morada do Senhor em espírito. A igreja é esse edifício que Deus está levantando, irmãos. A igreja é esse edifício que tem que estar bem ajustado para ele crescer. Então, para preservarmos a nossa vida espiritual, será necessário fazer alguns ajustes para o bom funcionamento desse edifício, tornando-o mais agradável, funcional e seguro. O ser humano que atinge o patamar dessa compreensão realiza as seguintes ações. Olha as ações. Conserva a paz. Fala, conservar a paz. No dia mau, você tem que conservar a paz. Não pode perder a paz. Tem gente que perde a paz muito fácil. No dia mau, a gente tem que estar reparando as nossas brechas no dia mau, porque se tiver brechas abertas no dia mau, Satanás só precisa de uma porta aberta, sabia? Ele entra sem te pedir licença. Ele entra sem te pedir licença. Ele entra arrombando e arrebentando com tudo, irmãos. Paulo tinha essa percepção e ele escreve essa carta com essa visão espiritual. E a terceira coisa é, preserva a vida. Fala assim, preservar a vida. Fala assim, eu tenho que realizar as seguintes ações. No dia mau, conservar a paz, reparar as brechas e preservar a vida. Vocês estão entendendo, queridos? Agora, olha que interessante. Paulo, ele faz esse mapeamento, né? Como diz os irmãos que gostam de trabalhar com batalha espiritual, com conquista de territórios. Paulo, ele faz esse mapeamento do reino espiritual. E quando ele escreve sobre a armadura de Deus, ele diz assim: no demais, irmãos meus, vai aí para Efésios agora. Olha o que ele está dizendo no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fala assim, eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Agora, como que a gente faz isso? Ei, irmã Luíde, como que a gente faz isso? Como que a gente se fortalece no Senhor e na força do seu poder? Perguntar para o Rafa. Rafa, como que a gente se fortalece
Praticamente, como a gente se fortalece no Senhor e na força do seu poder? Com oração e comunhão. Com oração, comunhão. Amém? Quem acredita que a resposta dele está certa? É isso mesmo, Rafa. Parabéns. Não faltou na aula da escola dominical nesse dia que foi ensinado isso. Oração e comunhão com Deus e com os irmãos nos fortalece. Se nós não tivermos uma vida devocional, de oração, de intimidade com Deus, nós não vamos conseguir nos fortalecer em Deus, e muito menos experimentar do seu poder. E Paulo é bem taxativo no demais, irmãos meus: revestivos do Senhor e da força do seu poder. Amém? E aí ele diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Fala, astuta cilada do diabo. Irmãos, a armadura de Deus está escrito aqui, não é para a gente decorar ela e ficar repetindo ela como um papagaio. A armadura de Deus não é reza. A armadura de Deus é prática de vida. Lógico que você pode citar ela. Geralmente guerreiros de oração, antes de começar uma batalha de oração, eles citam Efésios 6. Eu fui líder de intercessão, eu ensino isso para a igreja. Revestivos de toda a armadura de Deus, irmãos. Vamos agora nos tomar posse do sangue de Jesus. É assim mesmo. Mas eu quero dizer que essas coisas, além de ser recitadas, elas são práticas de vida diária. Lá no serviço nós chamamos de AVD, atividade de vida diária. Os terapeutas lá têm todo o segmento de atividades de vida diária para aqueles que estão em tratamento terapêutico lá. Tem que seguir direitinho. Então a atividade nossa de vida diária é praticar o que Paulo vai falar aqui, ó. Você quer ficar firme contra as astutas ciladas do diabo? Então ele fala. Aí ele tem a noção do reino espiritual e ele fala: olha, a nossa luta, a minha e a sua luta, irmãos, não é contra a carne e o sangue. Ou seja, fala assim: a minha luta não são contra as pessoas. Amém? A sua luta não é contra o seu marido, minha irmã. A sua luta, meu irmão, não é contra a sua esposa. A sua luta, pai e mãe, não é contra o seu filho. A sua luta, filho, não é contra o seu pai e a sua mãe. A sua luta não é contra o seu patrão. A sua luta não é contra o seu pastor. A sua luta não é contra carne e sangue. Não são contra pessoas. Amém, gente? Mas e ele fala que a nossa luta, ela está numa esfera espiritual. E se nós vamos militar numa esfera espiritual, a gente tem que se revestir de armas espirituais. Amém? Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele disse assim: as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, não são desse mundo, não são materiais, não são carnais. As armas da nossa milícia é guerra, é batalha. Não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir conselhos, sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia. São as nossas armas espirituais. Então Paulo entendeu que havia uma batalha espiritual. Quer você crente aceite isso ou não, quer você creia ou não, nós estamos aqui e o reino espiritual ele está constantemente, eu acho, em batalha. Os anjos de Deus nos guardando e nos protegendo a todo minuto, irmão. Se a gente pudesse ter essa visão espiritual aberta,
você ia ver os anjos de Deus cercando esse lugar. E quando você sai daqui, eles te cercando. Mas por que então me aconteceu um assalto se Deus estava me cercando? Graças a Deus que aconteceu só o assalto, porque o anjo não permitiu que coisa pior acontecesse. Se você pudesse enxergar o reino espiritual, você poderia compreender demônios vorazes tentando nos tragar, irmãos. Tentando nos tragar. E eles usam de astúcias, eles usam de armas astutas. Uma delas que ele mais favorita, que ele gosta de usar contra os crentes, é o desânimo. Desanima o crente de vir para a igreja, desanima o crente de se envolver com as coisas da igreja. Ele vai colocando desânimo, vai colocando, e a pessoa vai acreditando na mentira dele. É verdade, vou ficar em casa hoje mesmo, não vou. Vai acreditando nas mentiras dele, vai. Aí você vai se enfraquecendo, você está entendendo? Agora Paulo está dizendo, a tua luta não é contra a carne e o sangue. Existe uma batalha, existe principados, existem potestades, existe hostes espiritual da maldade que atuam nas regiões celestiais. A nossa luta são contra esses seres, vocês estão entendendo? A nossa luta são contra esses seres. Quando nós, miseravelmente, pastor Edmilson, investimos para magoar as pessoas e falamos coisas às pessoas, porque achamos que são as pessoas que estão sendo usadas, são elas mesmas que estão nos ofendendo, e nós investimos contra a pessoa, nós estamos errando o alvo. Quem tem uma blusa solta aí? Quem tem? Adriel, tira essa daí sua, rapidinho. Vai de conta que ela é vermelha. Vai de conta que ela é vermelha. Eu já ensinei isso aqui várias vezes, não custa repetir. Ednelson, vem aqui. Você é o toureiro. Não, vamos fazer diferente. Eu ia chamar o pastor Edmilson, vai dar para fazer você mesmo. Eu sou o toureiro, então, para mim, o toureiro é sempre o diabo. É sempre o diabo, o toureiro. O pano vermelho são as pessoas. São as atitudes que as pessoas tomam contra nós. E aí, eu, o toureiro, o diabo, estou lá usando o pano, as pessoas. Vermelho, tá? E o touro é o crente. Vira a tourada? Não é assim? Miseravelmente, nós investimos contra a pessoa. E o toureiro, que é o diabo que está por trás, está dando risada. Porque cada vez que você investe contra a pessoa, ele te dá uma punhalada. Ele te fere. Como o toureiro faz com o touro. Por isso, como numa tourada, eu sempre torço para o touro. Eu fico feliz quando o touro acerta o alvo. Que ele vai lá, o esporte mais imbecil que existe é isso. Então eu torço pro touro. Quando o touro vai lá e pega o toureiro e mete o chifre nele, que vara ele e joga do outro lado, eu falo, aleluia! Que eu não vi nunca esporte mais imbecil que esse, gente. Matar o bichinho aos poucos, mas é uma tipologia do que Satanás faz com o ser humano. Investimos contra o pano e não contra quem está por trás do pano. Sabe quem está por trás do pano, da cortina da sua vida, tentando te tirar do alvo? É o diabo. O pano é só uma situação que ele está usando. Ele usa pessoas, ele usa situações, ele movimenta. Por isso que nós temos que ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Irmãos, e aí Paulo diz assim, versículo 13, que foi o versículo alvo nosso aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Porque viria o dia mau. Vai vir, em algum momento o dia mau vai chegar. Ou o tempo oportuno lá de Hebreus vai chegar. E aí, havendo feito tudo, ou seja, tudo que a gente já faz, havendo feito tudo, quando vir o dia mau,
Ficar firme, pastor Edmilson. Quanta gente não ficam firmes no dia mau? Elas abandonam a fé, abandonam a comunhão com os irmãos, abandonam a igreja. Ele fala, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele vai falar o mistério, que eu vou falar bem rapidinho para vocês. E aí eu vou lá, tá ali a armadura de Deus, não tá? Ali na tela? Então acompanha ali. Ele diz assim, próxima transparência, Márcio. Ele diz assim: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir firme no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes. E ele diz, estais pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Vamos ver o que é cingir os lombos com a verdade? Está vendo a armadura ali medieval? Sim ou não? O cingir os lombos com a verdade, irmãos. Está vendo isso aqui, ó? Está vendo essa parte marrom aí? É o cinturão da armadura que protegia os seus lombos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a verdade da palavra de Deus, a verdade revelada de Deus nas nossas vidas, ela protege os nossos lombos. Lombo é isso aqui, ó. Na lombar, a L5 é aqui, né, Edmilson? Ó, protege. Sabe o que isso espiritualmente quer dizer? Quando nós andamos em verdade, na prática da verdade, os nossos lombos estão sendo protegidos. Então, Paulo, ao explicar, no colocar da armadura de Deus, ele começa a dizer de cingirmos nossos lombos com a verdade. Lombos na Escritura é frequentemente usado como referência à reprodução. Se você é um crente que anda na prática da verdade, você é um crente produtivo. Porque aquela parte ali da armadura era para proteger os lombos e proteger os órgãos reprodutores do soldado. Vocês estão entendendo? Então, a verdade é algo que nos faz ser frutíferos. Vestir, ao cingir os seus lombos e se vestir de modo que seus órgãos reprodutivos fiquem protegidos. É claro, isso é dito espiritualmente. Então, como cingimos os nossos lombos com a verdade? Em primeiro lugar, a gente era considerada uma maldição nos tempos bíblicos a gente não produzir frutos. Nos tempos bíblicos era considerado maldição você não produzir. Ok? Então, é claro, tem aqueles que não produzem naturalmente, mas tem muitos filhos espirituais, como temos lido em Isaías 54. Fala sobre isso, os filhos espirituais. Há também os que são celibatários para o reino, como Paulo, mas tem muitos filhos espirituais. Contudo, ninguém deve deixar de ter filhos espirituais. Deus está te chamando, pratique a verdade, cinja o seu lombo com a verdade e reproduza filhos para o reino de Deus. Então, como nós reproduzimos espiritualmente? Fazemos isso com as nossas palavras. Amém? Uma palavra boa dada ao seu tempo é como maçã de ouro em salvas de prata. Qual a diferença entre mim e um médico? A diferença entre um pastor e um médico, ela é simples. O médico pode matar uma pessoa por vez numa cirurgia de risco. Eu, com uma palavra, posso matar essa igreja inteira. Misericórdia, né? Pois é, mas palavras têm poder, palavras têm vida. Quem ama as palavras, né? Então fala coisas boas e seu ventre se alimenta dessas palavras, como diz o provérbio. Agora, couraça da justiça. Bem rapidinho. Põe lá, Márcio. Ó a couraça da justiça. Paulo manda também nós nos revestirmos da couraça da justiça. A couraça
ela protegia do soldado o peitoral, ok? É no nosso peito que está o nosso órgão mais vital, o coração. Satanás, ele joga sobre os crentes o quê? Dardos. Ele lança as suas flechas. Ele lança as suas lanças espirituais. Se você tiver revestido com a couraça da justiça, ou seja, a couraça aqui é de aço, aqui ele está falando é que a gente se revestir da couraça da justiça, como essa couraça de aço está aí. Por quê? Porque quando as palavras vierem, elas não vão entrar no teu coração, elas não vão te machucar, porque vai bater na couraça da justiça. Ou seja, o que é justiça? A justiça nossa em Deus está em Cristo Jesus. Eu não sou justo, eu reconheço que eu sou injusto, mas está escrito em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que eu fosse feito justiça de Deus. Então a minha condição, meu irmão, e a tua condição é de justiça de Deus hoje em Cristo Jesus. Então quando nós temos essa revelação nas nossas vidas, nós entendemos que o inimigo não pode atingir o nosso coração com as palavras. Amém? Essa semana eu falei para alguém, meu irmão, pode falar, eu usei as palavras escolado, e já estou esfolado, criei casco de jacaré, falei nem couraça da justiça, mas eu falei casco de jacaré. Tem coisas que já não entram no meu coração mais. Sabe por quê? Porque eu aprendi que tem coisas que não devem entrar no nosso coração, irmão. Você deve fazer esse exercício. Você sabia que vocês devem fazer esse exercício? Tem coisas que vocês ouvem e não devem deixar descer para o coração, não. Que se você deixar descer para o coração vai te gerar morte. E você precisa discernir bem que voz você está ouvindo. A Bíblia fala que há várias vozes falando no mundo. Qual delas você vai dar ouvido? Há muitas vozes falando no mundo. Eu quero dar ouvido à voz que vem do Senhor. Aleluia. Aquietai-vos, sabei que Ele é Deus. Aquietai-vos, sabei que Ele é Deus. Aquietai-vos, sabei que Ele é Deus. Ele conhece a minha e a tua estrutura, e Ele sabe que nós somos pó, irmãos. Couraça da justiça, se reveste dela, pratique a justiça, não a tua, porque a tua é como a minha, como trapo de imundícia, mas a justiça que vem dEle, a justiça que Ele alcançou por nós, uma posição reta diante de Deus. A palavra justiça significa colocar na posição correta. Jesus nos colocou numa posição correta diante de Deus. Eu preciso viver essa justiça. Você precisa viver essa justiça de Deus na sua vida. Então, tome posse da justiça. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Ele derramou sangue na cruz para que os meus pecados fossem apagados e os teus fossem apagados diante de Deus. Ele se fez injusto para que nós fôssemos justificados. Outra parte da armadura, ele fala, calçados, 15, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. O que eu disse para você? Que nós temos que conservar a paz. O que tem a ver calçar os pés na preparação do evangelho da paz? Por que eu e você precisamos calçar os nossos pés? Sabe por quê, irmão? Porque os pés são os que nos levam a todos os lugares a anunciar as coisas boas que sabemos a respeito de Jesus. Por isso que nossos pés têm que estar calçados na preparação do evangelho da paz. Eu não posso ir na casa dos outros para ser uma indigestão depois que eu sair. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Gente que vai visitar os outros,
em vez de falar coisas boas, vai jantar, tomar café, almoçar o pastor, ou o líder, ou a igreja. Causa indigestão para você, causa indigestão para quem está ouvindo. Vocês conseguem me entender, irmãos? Vocês conseguem me entender? Então, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz é nós entendermos espiritualmente que aonde eu for, eu sou representante do reino de Deus. E que as palavras que eu vou falar têm que transmitir graça às pessoas. As pessoas vão ser abençoadas. Ainda que elas prefiram a maldição, Camila, mas nós precisamos ser bênção. Deus te chamou para ser bênção. Deus me chamou a mim e a você para nós sermos bênção. Sê tu uma bênção. Quem veio buscar uma bênção aqui hoje? Quem veio buscar uma bênção aqui hoje? Levanta a mão, vocês estão com vergonha? O pastor vai me pegar. Quem veio buscar uma bênção aqui hoje? Então a resposta para a sua bênção é: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Fala para o seu irmão assim: sê tu uma bênção. Meu, você não sabe, às vezes você vai ser a bênção maravilhosa que a sua família está esperando. Talvez você vai ser a bênção maravilhosa que o teu chefe está esperando. Talvez você vai ser a bênção maravilhosa que um amigo na faculdade está esperando. Porque ele está sofrido, ele está doído, ele está vazio. Ele tem todas as coisas que humanamente ele poderia ser uma pessoa feliz, como eu ensinei aqui ontem sobre o Naamã, o leproso. Mas ele tinha tudo, mas tinha que podia ser feliz, mas tinha uma lepra. Eu falei, ele era quase feliz. Quase feliz não existe. Ou a pessoa é feliz ou não é. Existe, alguém pode ser quase feliz, ô Ricardo? Não, você pode ter tudo na vida, irmãos. Você pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter tudo. Mas se você não tiver Jesus, o autor e consumador da sua fé, você não tem nada. Porque no momento do dia mau, que ele vem mesmo, você não tem estrutura espiritual para aguentar o dia mau. Por isso que Paulo falou: revesti-vos da armadura. Tome posse da armadura. Ande na prática da armadura. Cinja a sua vida com a armadura. E aí ele fala, depois dos pés na preparação, ele fala do escudo da fé. Tomai sobretudo o escudo da fé. Olha o escudo aí. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quantos dardos, irmãos? Todos. O escudo da fé. O que é o escudo? E para que serve em sentido literal? Definição: escudo é uma arma defensiva. Sim ou não? Lembra das guerras? Defendia com o escudo, atacava com a espada. Arma defensiva que serve para proteger-se contra os golpes de espada ou de lança. O que tinha em mente Paulo quando nos exortou a tomar o escudo da fé? Veja bem, o exército romano utilizava dois tipos de escudo: um pequeno e redondo, e outro comprido e oval, igual esse que projetou aí. O que Paulo fala aqui é o segundo, que é esse meio oval. É o segundo, que tem por finalidade proteger de lanças, espadas e dardos de todas as partes do nosso corpo. Vocês viram aqueles filmes medievais? O escudo cobria o camarada inteirinho, até os pés. Eles classificavam o escudo assim, iam com a lança assim, o escudo assim, marchando. Vocês que gostam de batalha espiritual, é tão bom assistir filme medieval, que você tem cada estratégia de batalha espiritual ali. Um deles que eu assisto, sempre quando passo, assisti umas 10 vezes. Já sei até as frases dos atores já. Mas que eu gosto é o Troia. Troia com o Brad Pitt. Sabe por quê? Porque ali dá tanto segredo de batalha espiritual ali, que na hora que o exército do Aquiles vai para a guerra com tudo, que eles saem na praia e vão entrar à cidade, todos os soldados de Aquiles, eles vão todos juntos, um do lado do outro. Aí eu falei assim, isso que os intercessores, a igreja deveria ser, um do lado do outro.
Nós vamos invadir o inferno agora. Então vamos um do lado do outro. Todo mundo levantava o escudo e ia todo mundo junto com o escudo levantado. Não caía lança de lado nenhum. Não tinha como pegar nem por baixo nem por cima. Porque estava um cobrindo o outro. Ei, aleluia. Eu falei assim, isso é batalha espiritual. Isso é estratégia de batalha espiritual. E a gente não se atenta. Então, por que este escudo que eu estou mostrando aí é chamado de escudo da fé? Porque ele nos protege dos dardos inflamados do maligno. Amém, gente? O exercício da fé, a fé prática no dia a dia, é um item de defesa que vai adequar-se às mais diversas circunstâncias, já que o escudo é um instrumento móvel e pode proteger dos dardos inflamados do inimigo qualquer região do nosso corpo, ou seja, qualquer circunstância. Amém? Aí ele fala do capacete da salvação. E eu vou correr aqui para a gente já orar e fazer a segunda parte do culto. Veja só, capacete da salvação, irmãos, fala de uma mente renovada. O capacete ele cobria, diminui um pouco, Márcio. Dá para diminuir um pouquinho? Ou é a minha projeção que ficou assim? Aí, isso. Olha, cobria tudo isso aqui, ó. Bonito, né? Cobria tudo isso aqui. Aí eu fico imaginando. A Bíblia fala que o capacete da salvação tem a ver com uma mente renovada, com uma mente esclarecida, uma mente que se renova dia a dia pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12, ele dá um exemplo disso, quando ele fala, versículo 1 e 2, eu rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformando com o mundo, pegando a forma do mundo, mas transformando o mundo com a renovação da vossa mente, com a renovação do vosso entendimento, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O capacete da salvação fala de nós nos revestirmos da mente de Cristo, não uma mente mundana, não uma mente suja, não uma mente cauterizada pelo pecado, não, mas uma mente renovada pela palavra, na unção do Espírito Santo. Isso protege a nossa mente. Quando o diabo vem maquinar as coisas, a tua mente está cheia da palavra revelada. Quando o diabo chega para Jesus, eu mando, transforma essa pedra em pães e coma. Você está com fome, rapaz. Na tentação, Jesus, então ele não tinha um conhecimento intelectual. Ele tinha o intelectual, mas aquela palavra de Deus era revelada no coração dele, lá de Deuteronômio, é 8, né? Acho que é 8. Ele diz a Satanás assim: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Aquilo foi como uma bomba atômica em cima do diabo, sabia? A Bíblia não fala, é versão minha, mas foi, irmãos. Por quê? Um versículo velho, empoeirado, milhares de anos antes de Jesus, escrito por Moisés. Jesus tinha lido, ele tinha conhecimento da palavra. No momento certo aquela palavra se tornou rema. O versículo nasceu nele de novo. Por quê? Porque já estava interiorizado nele. Quanto você tem interiorizado da palavra de Deus, querido? Outro dia eu me surpreendi. Pastor Edmilson, outro dia eu me surpreendi. Fazia tanto tempo que eu não falava esse versículo, nem lembrava que ele estava na Bíblia mais. De repente surgiu uma situação no meu trabalho, e eu estava ali, meu Deus, e agora, como é que faz? Em comunhão com Deus, mas a Bíblia, à medida do possível, ela está dentro de mim, porque eu como a Bíblia, eu leio a Bíblia. Você precisa comer a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, irmão. Aí de repente, o Espírito Santo trouxe à mente aquilo que já está dentro de mim, e eu soltei o versículo na situação. Pá!
final da tarde veio a resposta. Sabe por quê, irmãos? Às vezes você vai em situações diferentes da sua vida, você vai lembrar versículo que você não cita ele há muito tempo. Mas por quê? Porque você interiorizou no decorrer da sua vida a palavra de Deus. No momento oportuno, capacete da salvação, mente renovada, a palavra vem. Vocês estão entendendo? E aí ele fala do capacete da salvação e o outro item da armadura, aí é de ataque. Aí é de ataque. A espada, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas a palavra rema, a palavra revelada, a palavra que você tem o entendimento dela, não literário, mas algo que gerou fé no seu coração, e você milita nela. Eu costumo dizer, eu preciso só de uma palavra e de fé. A gente não precisa de muita palavra. Tem situações na nossa vida que a gente precisa de uma palavra somente e fé. Ela é a espada. Ela é a espada do Espírito. E ele fala, então tomai a espada do Espírito. No dia mau, a armadura vestida em você durante todos os dias da sua vida. Você não se veste com a armadura só no dia mau. Você anda com a armadura, você dorme com a armadura, você não tira a armadura, vocês estão entendendo? Porque se eu tirar a armadura, se eu tirar o capacete da salvação na hora que eu for dormir, eu vou sonhar besteira, eu vou sonhar pornografia, eu vou sonhar o que não presta, porque eu sou homem. E se eu deixar a minha mente exposta às porcarias desse mundo, eu vou sonhar com aquilo. Vocês estão entendendo? Agora, se a minha mente estiver revestida de palavra, estiver cheia de graça, de palavra de Deus ali, sabe? E eu não tiro ela dos meus olhos e do meu coração, eu vou dormir ainda no meu sonho. Quantas vezes eu sonho batalhando? No sonho eu estou em batalha, eu sonho batalhando, eu sonho como um soldado avançando, guerreiros vindo comigo, mas eu indo à frente. Quantas vezes eu sonho e vejo o diabo se agigantando, mas aí eu me lembro no sonho da palavra. Quantas vezes acordo orando em línguas, e quantas vezes quando eu não acordo em línguas, eu acordo com a minha esposa, o que está acontecendo? Eu falei, graças a Deus que ela me acordou, porque essa batalha eu acho que ia ferver para o meu lado. Você me livrou, porque estava intensa. Quantas vezes, irmãos? A gente dorme com a armadura, a gente anda com a armadura, a gente vive com a armadura, e no dia mau, quando ele vier, você já está revestido? Você está preparado para a guerra no dia mau? Vocês estão entendendo? Tomai sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele fala, tome a palavra, mas orando todo o tempo, com toda oração e súplica, por todos os santos. Não é os santos lá da igreja católica lá não, que fica ali, não é? Todos os santos é se orar por todos vocês, um orar pelos outros aqui. Não estou criticando a igreja não, estou falando que a gente pensa, orar por todos os santos. Uma vez eu preguei isso num grupo de católicos, eu falei assim, então eu tenho que orar para o Santo Antônio, para o São José, para o São Benedito? Perguntaram para mim, gente, num grupo que eu tinha lá em Osasco, só de católicos. Eu falei assim, irmãos, não é esses santos que a Bíblia está falando. Esses aí já passaram, já foi a época deles. Os santos agora somos nós que cremos na verdade e estamos nos separando. A palavra santo é separado. Então, orai por todos os santos. Eu tenho que orar por todos vocês, santos e santas do Senhor. E nós devemos orar por todos os santos, uns pelos outros. E aí Paulo fala, e orai também por mim. E eu falo para vocês, orai também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com autoridade, com sabedoria, com entendimento, para fazer notório o mistério do Evangelho. E que as minhas palavras e as minhas pregações não consistam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a fé dos irmãos não fique apoiada na minha sabedoria, mas no poder que há em tua palavra. Vocês estão entendendo a palavra? Feito isso, eu vou já orar com vocês. Não tire nenhum item da armadura quando você chegar na sua casa.
Quando eu chego na minha casa, às vezes eu fico só com o meu shorts. O shorts de pijama. Eu fico sem camisa em casa, eu gosto. Pode, Ricardo? Não é pecado não, né? Ficar sem camisa em casa? Pode. Chinelo? Eu gosto, fico sem camisa, de shorts de pijama e de chinelo. Sento no sofá. Mas eu não tiro a armadura. Vocês estão entendendo? Eu não tiro a armadura. A espada do Espírito está lá no coração. O capacete da salvação está ali. Ainda que esteja assistindo televisão, não posso deixar que aquelas informações contaminem a minha mente e eu pense que aquilo é a verdade e acima da verdade que é a palavra de Deus. Senão eu fico contaminado. Eu não posso tirar a couraça da justiça. Vocês estão entendendo? Você dorme com a armadura. Amém? Quando você for dormir, você fala: Senhor, eu estou deitado, mas revestido da armadura de Deus. Estou revestido da tua armadura, Senhor. Porque nós não sabemos se o diabo não vai querer vir lutar com a gente de noite. Batalhas na mente durante a noite. Na cabeça. Na nossa cabeça é o lugar da batalha espiritual que o diabo tem que travar. Você tem que estar revestido com a armadura. Vocês estão entendendo? Aí um dia, já estou encerrando essa parte para a gente orar. Aí um dia, estava lá na igreja Batista da Lapa, manifestou um demônio no culto de sexta-feira. O demônio estava dando trabalho para todo mundo lá, na frente lá. Aí o pastor Rui falou assim: leva essa pessoa lá para trás e leva uns irmãos lá e expulsa, não vamos deixar aqui expondo a pessoa não. E aí pegaram a pessoa lá, toda nervosa, tudo estribuchando, levaram lá para o fundo. E foi alguns diáconos para lá. Aí de repente veio um diácono lá suando. Aí chamou eu e um outro irmão que hoje é pastor também, não vou falar o nome para não expô-lo. Tá certo? Chamou eu e esse irmão. Aí, irmão Vitor, o pastor mandou chamar vocês dois lá porque o negócio tá feio lá, não consegue. Então, aí, quando chegamos lá na sala, esse irmão que hoje é pastor falou assim: ô irmão Vitor, eu preciso me revestir da armadura de Deus. Eu falei: então vai embora. Eu preciso me revestir da armadura de Deus para enfrentar isso. Então eu falei: então vai embora, que você não tem que se revestir agora. A minha nem tiro ela. Se você está tirando a tua, você está em pecado. Nem fica aqui que não vai sair não. Você percebe? As pessoas pensam que se revestir de armadura é rezar isso aí. Eu me fortaleço no Senhor, na força do seu poder. Eu tomo a capacete de salvação. Mas que tipo de capacete você está tomando na prática? Você está tomando o capacete da salvação de selecionar bem as suas programações da televisão? Você está selecionando bem o capacete da salvação em ver que tipo de matéria você está lendo, que tipo de livro você está vendo, porque livro traz transferência espiritual para você também. Vocês estão entendendo a prática? Eu cinjo meus lombos com a verdade, mas vivo falando mentira para as pessoas, vivo falando mentira e contando mentira para os irmãos, contando mentira para o meu chefe, contando mentira. Irmãos, acorda! Acorda! É uma batalha e ela é real. E se nós praticarmos o que Paulo está falando, nós não vamos ser vencedores, nós vamos ser mais do que vencedores, pastor Edmilson. Se existe vencedor, nós vamos ser mais do que eles, mais que vencedores em Cristo Jesus. Então não tire a sua armadura, nem para dormir. Amanhã quando você levantar, você fala: Senhor, só ajusta a minha armadura, o meu cinto da verdade. Vou ajustar ele aqui, ó. Como se ajusta a roupa, se ajusta o cinto. Deixa eu ajustar aqui minha armadura. Já saio revestido com a armadura, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá fora. Você não sabe o que você vai encontrar lá fora amanhã. Capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, pés na preparação do evangelho da paz, sapatos, sandálias do evangelismo. Aonde tiver, poder falar de Deus, falar de Jesus, fale. Seja um atalaia do Senhor. E a última imagem é a que eu acho mais bonito. Manoide, eu me imagino um guerreiro assim espiritualmente, ó. Você viu que foi até a propósito que eu coloquei o escudo lá? Que letra que está ali no escudo, vocês estão vendo?
Hã? Que letra que está lá? V do quê? Vitória. Vitória em Cristo. Não o programa. Não é o programa Vitória em Cristo. É vitória em Cristo de verdade. É o V da vitória. É o V daqueles que triunfam. Ó, que posição bonita. Espiritualmente nós temos que estar assim, pastor Edmilson. Espiritualmente nós temos que estar assim todo dia. O escudo na frente, a lança atrás do escudo. Vem que eu estou preparado. Olha lá, capacete, couraça, sandália da justiça, tudo ali. Couraça. Vamos colocar de pé, igreja. Deus está restaurando. Deus está restaurando a nossa armadura. Deus está nos restaurando a armadura. Irmã Loíde, eu tenho visto a senhora vestida com a armadura. Deus está dando uma lustrada na tua armadura, viu? Deus tem dado uma lustrada na tua armadura. Eu estou vendo aqui Deus levantando guerreiros. Ele anda lá mais. Ah, papai. Ah, papai. Ah, papai. Ah, papai. Levanta os guerreiros. Levanta os guerreiros nessa noite, Senhor. Levanta os guerreiros nessa noite, Senhor. Levanta os guerreiros nessa noite, as guerreiras, Senhor. Começa a levantar um grande exército aqui, Pai. Meu Deus, começa também a fortalecer os soldados que estão feridos. Meu Deus, como diz aquele hino, não deixe os soldados feridos morrerem, não, Senhor. Eles foram corajosos, mas se feriram no processo. Pai, não deixe eles morrerem, não. Fortaleça, coloca cura agora no soldado ferido, Pai. Mas levanta um exército aqui, Senhor. Levanta um exército aqui. Eu começo a ver, Senhor, no reino do Espírito, as armaduras sendo colocadas. Oh, Senhor, o Senhor ajustando a armadura nos seus guerreiros. Oh, revestivos do Senhor, revestivos do Senhor, revestivos do Senhor. Ricardo, revestivos do Senhor, revestivos do Senhor. O Senhor diz a ti, Ricardo, que Ele está renovando a tua espada. Ele está renovando a tua espada. A espada a sua espada do Espírito, a palavra revelada, vai vir com uma revelação ainda mais potente, cortante, cortará o inimigo, cortará as astutas ciladas. Começa a se revestir da armadura, começa a se revestir da armadura de Deus. Espírito Santo, fortaleça essa mulher, fortaleça esse homem, meu Deus, fortaleça essa igreja, fortaleça a liderança dessa igreja, fortaleça o nosso coração, meu Deus, fortaleça as nossas vidas, Pai. Meu Deus, nos levante como um guerreiro, nos levante como guerreiro, nos levante como guerreiro. Xeriandei, Radabachose Candere Balabás. Começa a revestir do Senhor, minha irmã. Como é que você se reveste do Senhor? Ore, fale que você o ama, fale que você precisa dele, fala que ele é o teu auxílio, fala que ele é o teu bem maior. Fale, Calabás. O Rabachese Levedevi. Aleluia. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que cantar, irmãos. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Muito mais que erguer as nossas mãos. Não consiste em rituais e tradições. Não são rituais e tradições adorar a Deus.
Adorar a Deus é muito mais do que vãs repetições. É verdade. O vaso de alabastro, quebre-se na presença dele. Quebre-se, rende-se. E o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Entrega-se a Ele. Entrega-se a Ele, meu irmão, minha irmã. Quebre o vaso. Quebre o vaso. Derrame todo o perfume. Derrame todo o perfume. Derrame todo o perfume. Derrame todo o perfume aos seus pés. Enxugue com os seus cabelos, espiritualmente falando. Isso fala de humilhação. Isso fala de entrega. Derrame-se. 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 Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro, rende-se, quebre-se diante dele. Ser quebrado, quebre-se diante dele. O perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor. Entregue em amor. Todo o tesouro entregue todo o tesouro seu para adorar a Deus. Entregue-se nessa noite. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus, irmãos. Podeis assentar. Podeis assentar. Eu não vou me delongar mais muito. Eu quero pedir